Você já sentiu uma sede que nada neste mundo parece ser capaz de saciar? No fundo, essa inquietação ela revela uma busca espiritual, um anseio que só pode ser plenamente preenchido pela presença de Deus. Na passagem de João capítulo 4, nós encontramos Jesus dialogando com uma mulher samaritana. Uma conversa aparentemente simples, mas que carrega ensinamentos profundos sobre quem era Deus e sobre como nós podemos nos relacionar com Ele. É nesse encontro, irmãos, que nós descobrimos que a essência da verdadeira adoração não se trata apenas de rituais ou de lugares específicos, mas de uma entrega completa do nosso ser a Deus, em espírito e em verdade. Nessa aula, irmãos, nós vamos desvendar passo a passo a riqueza desse diálogo entre Cristo e a samaritana. Nós vamos entender o que significa adorar a Deus de forma total. E finalmente, irmãos, nós vamos aprender como esses princípios de adoração podem transformar a nossa vida de serviço e dedicação a Deus. Hoje, nós vamos explorar essas questões a fundo. Nós vamos examinar as Escrituras, irmãos. Permaneça conosco e tenha sua fé fortalecida pela palavra de Deus. A paz do Senhor, amados irmãos. Esse é o canal Espaço EBD e é um prazer tê-lo conosco. Amados irmãos, hoje nós estudaremos a lição de número 3, que tem por título A Verdadeira Adoração. As lições desse trimestre, irmãos, seguem o tema geral e o verbo se fez carne. Jesus sob o olhar do apóstolo do amor. A leitura bíblica, irmãos, que nós iremos fazer está no capítulo 4, versículos 5 ao 7, versículos 9, 10, 19 ao 24 do Evangelho de João. Acompanhe a leitura comigo. O texto nos diz, irmãos: Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto à herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: Dá-me de beber. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: Como tu, sendo judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: Se tu conheceras o dom de Deus, e o que é que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: Mulher, crê-me, a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Irmãos, os objetivos propostos da nossa lição são três. Primeiro, esclarecer aos alunos o diálogo de Jesus com a mulher samaritana. Segundo, fazer com que os alunos compreendam que a verdadeira adoração é um ato de rendição total a Deus. E por fim, integrar os princípios da adoração bíblica à vida de serviço e entrega a Deus. Amados irmãos, o ponto de número 1 da nossa lição nos fala o encontro em Samaria, duas lições preciosas. Veja, amados irmãos, o encontro de Jesus com aquela mulher samaritana, narrado no Evangelho de João, no capítulo 4, é um dos episódios mais ricos e reveladores do Novo Testamento. Nesse evento, além de nós vermos a misericórdia e a profundidade de Cristo, são dadas lições que transcendem os tempos e alcançam até os nossos dias. Esse diálogo entre Jesus e a mulher samaritana, na verdade, é um convite, irmãos, para nós refletirmos temas como a necessidade humana, a verdadeira adoração e o papel transformador de Jesus na vida do ser humano. Veja aqui, amados irmãos, o comentarista nos fala e frisa sobre a necessidade de passar por Samaria. No versículo 4 e capítulo 4, diz a palavra do Senhor: era necessário passar por Samaria. Amados, à primeira vista, isso pode parecer uma simples informação geográfica ou informação histórica. Mas, na verdade, irmãos, essa necessidade tem um profundo significado. O Evangelho de João, ele nos ensina que Jesus não fazia nada por acaso. Cada passo seu era divinamente planejado, com um propósito claro. A necessidade de passar por Samaria, irmãos, é uma declaração de que Cristo não tem barreiras quando se trata de alcançar aqueles que estão à margem, aqueles que são rejeitados, aqueles que estão fora dos padrões estabelecidos pela sociedade e principalmente a sociedade religiosa daquela época. A relação entre judeus e samaritanos era marcada por um profundo desprezo mútuo. O povo judeu via os samaritanos como uma mistura impura de judeus e gentios. Por isso, o judeu típico evitaria passar por Samaria, preferindo fazer um longo desvio. No entanto, irmãos, Jesus ele quebra esse paradigma. Ele não se importa com a divisão social e muito menos com a divisão religiosa. Em vez disso, irmãos, ele busca alguém que aos olhos da sociedade seria invisível, seria indigno.
de sua atenção. A necessidade de passar por Samaria, irmãos, é exatamente um reflexo da missão de Jesus, que é buscar, salvar e transformar os corações de todos, sem exceção. No Evangelho escrito por Lucas, no capítulo 19, versículo 10, Jesus ele afirma: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Amados irmãos, esse encontro vai revelar também a necessidade do ser humano. Esse encontro de Jesus com aquela mulher samaritana não é um encontro casual. Ele revela uma das mais profundas necessidades humanas, a sede espiritual. No versículo 7, nós lemos: dá-me de beber. Quando Jesus pede àquela mulher que dê de beber, Jesus não só expõe, amados irmãos, uma necessidade física, mas ele também revela uma profunda carência daquela mulher. Jesus sabia, irmãos, que aquela mulher estava buscando algo muito maior do que água, algo que a água do poço de Jacó nunca poderia fornecer. Essa mulher samaritana representa, irmãos, cada ser humano que, no fundo, busca uma satisfação que as coisas temporais não conseguem proporcionar. Irmãos, a sede da alma humana não pode ser saciada por aquilo que não é espiritual e muito menos eterno. Essa sede, muitas vezes, ela é disfarçada de muitas formas de busca: poder, prazer, sucesso, aceitação. Mas no fundo, irmãos, essa sede é uma busca pela verdade. É uma busca pelo propósito. É uma busca, irmãos, pelo relacionamento com Deus. Aquela mulher provavelmente estava tentando saciar a sua sede espiritual em prazeres materiais. Os seus relacionamentos quebrados, na verdade, evidenciavam isso. Mas Jesus, ele oferece uma solução definitiva. No capítulo 4, versículo 14, Jesus declara: mas a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Irmãos, Jesus aqui está oferecendo algo muito mais profundo. Jesus está oferecendo algo muito mais duradouro do que um simples copo d'água. Ele oferece a água viva, o Espírito Santo que sacia a sede da alma humana. Essa necessidade, irmãos, humana de algo além do material está presente em todas as culturas, em todos os tempos. Mesmo na contemporaneidade, as pessoas continuam buscando aquilo que realmente satisfaz a alma. É por isso, amados irmãos, que Jesus se apresenta como a única fonte capaz de saciar a sede. C.S. Lewis, em seu livro Mero Cristianismo, ele fala sobre um vazio do ser humano que só pode ser preenchido por Deus. Sabe por quê? Porque todos os nossos desejos, todos os nossos anseios, irmãos, apontam para algo que este mundo não pode oferecer. O sábio Salomão, inspirado por Deus, revela em Eclesiastes capítulo 3, versículo 11, na parte A: tudo fez formoso em seu tempo, também pôs a eternidade no coração do homem. Isso explica, irmãos, essa necessidade que o homem tem de Deus e que nada mais pode preencher a não ser Deus. Veja, amados irmãos, que esse diálogo ainda revela um questionamento, o lugar de adoração a Deus. Durante essa conversa, a mulher samaritana ela vai questionar Jesus sobre onde deveria ocorrer a verdadeira adoração, se em Jerusalém ou no Monte Gerizim. Esse questionamento, irmãos, é revelador. Mostra a busca humana por um local, por uma forma correta de se conectar a Deus. Aquela mulher samaritana, ela se apega à ideia de que a adoração ela está condicionada a um local físico, a um templo, a um espaço sagrado. Mas Jesus, irmão, Jesus corrige a visão daquela mulher, revelando uma verdade mais profunda a respeito da adoração. Jesus responde àquela mulher: creia-me, a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque são estes adoradores que o Pai procura. Veja, irmãos, que a resposta de Jesus redefine o que é adoração. Não se trata mais de um local físico, mas de uma postura interna. Se trata de um coração genuinamente voltado para Deus. A adoração verdadeira, irmãos, é aquela que acontece em espírito e em verdade. E isso implica, irmãos, que a verdadeira adoração não depende de rituais, não depende de tradições, não depende de templos, mas sim de um relacionamento pessoal com Deus, onde há sinceridade. E a sinceridade do coração, irmãos, é o que realmente importa. John Stott, em sua obra A Cruz de Cristo, ele explica que a adoração em espírito e em verdade é uma adoração, amados irmãos, que acontece no mais íntimo do ser humano, que está em total conformidade com a verdade revelada por Jesus. Veja, irmãos, a adoração não se trata de apenas práticas externas, mas de uma transformação interna, uma transformação que reflete a verdadeira natureza de Deus em nossa vida. O encontro de Jesus com aquela mulher samaritana
samaritana é muito mais do que uma história sobre um simples diálogo. Ele revela, irmãos, profundamente aspectos da natureza humana e do caráter de Deus. Jesus ele quebra barreiras sociais e religiosas, alcançando aqueles que são marginalizados. Jesus mostra, irmãos, que a verdadeira adoração não está atrelada a lugar, a ritual, a tradição, mas a sinceridade do coração, que busca ao Senhor em espírito e em verdade. Amados, a real dúvida daquela mulher sobre o local correto também é a mesma dúvida que a humanidade ela nutre. E em nome dessa busca se envolvem muitos desprazeres. Mas a resposta, irmãos, pelo discurso de Paulo ali no Areópago, em Atenas, responde esse questionamento. Em Atos capítulo 17, versículo 24 e 25, na versão NVI, o texto vai dizer assim: o Deus que fez o mundo e tudo que nele há é o Senhor do céu e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mãos humanas, mas como se necessitasse de algo, porque ele mesmo dá vida a todos, o fôlego e as demais coisas. Veja, amados irmãos, o ponto 2 ainda nos diz assim: o ensino de Jesus a respeito da verdadeira adoração. Amados irmãos, nós vemos que quando Jesus ele fala sobre a água viva, ele está utilizando uma metáfora poderosa, uma metáfora que transcende a compreensão superficial da adoração. Em João capítulo 4, versículo 14, ele diz: mas quem beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Amados, essa água viva que Jesus ele oferece simboliza uma vivência espiritual que brota do interior do ser humano e não depende de rituais, muito menos de locais sagrados específicos. Amados, a verdadeira adoração, como explicada por Jesus, não está ligada à geografia ou a um lugar físico específico, como a cidade de Jerusalém. Não, muito pelo contrário. Ela é, antes de tudo, irmãos, uma experiência interior com Deus, marcada pela presença do Espírito Santo. Em João capítulo 4 e versículo 24, Jesus ele diz claramente: Deus ele é Espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Amados, esse versículo revela que a adoração genuína, ela não se limita a um local, ela não se limita a uma prática externa, mas ela está enraizada na sinceridade e na conexão espiritual com Deus. Nos tempos de Jesus, a adoração era muito mais associada a práticas físicas, como sacrifícios no templo, a peregrinação a Jerusalém. Mas, amados irmãos, quando Jesus ele rompe essas limitações, ensinando que o verdadeiro culto a Deus se dá no Espírito e na verdade. Em Romanos capítulo 12, versículo 1, o apóstolo Paulo reforça essa ideia dizendo assim: irmãos, rogo-vos pela misericórdia de Deus que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Irmãos, nós precisamos entender que a adoração não é apenas uma ação externa, mas é uma entrega integral, irmãos, de nossa vida a Deus completamente. Veja que no diálogo de Jesus com aquela mulher samaritana, no capítulo 4, é fundamental que nós entendamos o novo conceito de adoração que Jesus ele apresenta. Quando a mulher pergunta sobre o local correto para se adorar, Jesus responde que a adoração ela não precisa, não deve estar limitada a Samaria e nem a Jerusalém, mas sim a um culto em verdade e um culto em espírito. No capítulo 4, versículo 20 e 21, aquela mulher diz assim: nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Mas Jesus disse: crei-me, que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. E Jesus ele ainda amplia a visão de adoração, mostrando que ela não estava restrita aos locais ou templos, mas que a verdadeira adoração, irmãos, acontece no coração do crente. Esse ensinamento de Jesus, ele desafiou as normas religiosas, porque naquela época a adoração era muito ligado a rituais, a lugares sagrados. A adoração verdadeira, irmãos, se baseia na sinceridade do coração e na entrega de vida a Deus, independentemente do lugar. Em Efésios capítulo 2 e versículo 18, Paulo ele fala sobre a reconciliação entre judeus e gentios que foram unidos em Cristo. Isso tem implicações também para a adoração, irmão. Sabe por quê? Ele escreve assim: porque por meio dele, tanto nós
nós, judeus, como vós, gentios, temos acesso ao Pai em um só Espírito. Hoje nós temos acesso ao Pai, irmãos. A adoração agora está disponível para todos, sem barreiras étnicas, sem barreiras culturais e muito menos barreiras geográficas. Qualquer pessoa que tenha um relacionamento sincero com Deus pode, de fato, adorá-lo de forma genuína, sem a necessidade de estar fisicamente em um local específico. Amados, a centralidade da cruz de Cristo é exatamente a causa pela qual nós podemos adorar. A morte e ressurreição de Jesus é justamente a obra no qual todos os cristãos, por meio dela, têm acesso à verdadeira adoração. O autor da carta aos Hebreus, capítulo 10, versículo 19 ao 22, ele fala exatamente isso. Nós temos agora acesso diretamente a Deus. O texto diz assim: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemos com sincero coração, em plena certeza de fé, e tendo um coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Irmãos, a cruz de Cristo é o centro da adoração cristã. Quando Paulo escreve aos Coríntios na primeira carta, capítulo 11, versículo 23 ao 25, Paulo ele faz uma referência à ceia do Senhor, que é exatamente um ato simbólico de lembrar a morte de Cristo. Ele diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes, todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Amados, a adoração cristã é uma lembrança constante da obra redentora de Cristo. Não importa onde nós estejamos fisicamente, o importante, irmãos, é que a nossa adoração ela seja uma expressão verdadeira de nossa fé na obra de Jesus. Como diz em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 3 e 4, porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados segundo as Escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia segundo as Escrituras. Irmãos, a obra de Cristo transcende o espaço e o tempo, mesmo não estando presente fisicamente no Calvário, mesmo nós não estando fisicamente presentes no Calvário ou no túmulo vazio, cristãos ao redor do mundo podem participar da adoração verdadeira, pois ela está fundamentada no sacrifício de Jesus e não em um local específico. A verdadeira adoração, irmãos, conforme ensinada por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, vai muito mais além dos rituais, das práticas físicas, dos locais sagrados. Ela é uma entrega do coração a Deus, é realizada em espírito e em verdade. A verdadeira adoração, irmãos, é um relacionamento contínuo com Deus que se baseia na obra redentora de Cristo e não em elementos externos. Quando nós participamos, irmãos, da ceia do Senhor, nós lembramos a obra de Cristo e essa memória ela permanece viva em nós, independentemente, irmãos, de nossa localização geográfica. Amados, adorar em espírito e em verdade significa que as nossas vidas devem refletir a pureza e a sinceridade de coração, de um coração voltado para Deus, livre das limitações impostas por rituais e locais. No capítulo 4, versículo 23 e 24, Jesus diz: a hora vem e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Logo, irmãos, a nossa adoração ela não se limita ao momento da igreja, mas deve ser uma atitude constante em nossas vidas. Sabe por quê, irmãos? Porque precisa refletir a presença de Deus em tudo que nós fazemos. Amados irmãos, o ponto 3 vai nos dizer a adoração bíblica. Irmãos, se nós formos observar o conceito bíblico de adoração, é algo que merece também a nossa reflexão, obviamente, porque a base é a palavra do Senhor. A adoração é um dos temas centrais das Escrituras, porque reflete a relação da criação com o Criador. Veja que no texto original em hebraico nós encontramos a expressão da palavra adoração no original, e esta vai transmitir a ideia de manifestar um temor reverente, uma admiração, um respeito característico da adoração. Esse sentido, irmãos, envolve inclinar-se profundamente diante de Deus, mostrando submissão e reconhecimento de quem Ele é. No Novo Testamento, em grego, vão se destacar duas palavras para definir adoração,
expressão, uma é latreia e a outra é proskinel. A primeira latreia, ela traz a conotação de serviço, de submissão a quem se serve. Já proskinel, irmão, significa literalmente adorar ou ato de adoração. E muitas vezes é associada exatamente ao gesto de prostrar-se, de inclinar-se em reverência a alguém. Veja, amados irmãos, que um exemplo vivo de proskinel está exatamente na conversa que Jesus está tendo com essa mulher samaritana. Aqui a palavra usada é proskinel. Veja, amados irmãos, adoração é um ato de rendição a Deus. O ato de prostrar-se, de se inclinar, de beijar em sinal de reverência, ou seja, proskinel, aponta exatamente para uma postura interior de rendição completa. Na passagem de Lucas, capítulo 7, versículo 37 e 38, aquela mulher pecadora que unge os pés de Jesus com perfume e enxuga com seus cabelos, ilustra vividamente essa entrega. A atitude dessa mulher, irmãos, mostra exatamente humildade, reconhecimento da superioridade de Cristo. O beijo em seus pés simboliza honra, rendição, indica que ela não detinha qualquer mérito próprio para reivindicar diante do Mestre. Irmãos, a adoração nesse contexto nasce exatamente do coração contrito, um coração que reconhece a santidade de Deus e reconhece também a sua própria insuficiência humana. É um ato de dar-se por inteiro, é um ato de aproximar-se com humildade e com amor. A W. Tozer, ele destaca que a adoração começa quando o coração humano ele enxerga a grandeza de Deus, mas também percebe a necessidade de curvar-se diante dele. Irmãos, esse ato não é mero ritual externo, mas implica, irmãos, transformação interior e uma consciência profunda da presença divina. Nós vemos, amados irmãos, que a adoração também é um ato de serviço a Deus. É um aspecto fundamental da adoração bíblica, o serviço. A palavra latreia, frequentemente traduzida como serviço ou culto, revela exatamente que adorar, irmãos, também é servir ao Senhor. Quando o apóstolo Paulo, ele escreve aos Romanos no capítulo 12, versículo 1, que fala sobre oferecer o corpo como sacrifício vivo, ele está exatamente ligando diretamente a ideia de culto ao serviço prático no dia a dia. Paulo ele diz: rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Veja, irmãos, que nesse sentido, adorar a Deus não se limita à reunião no templo ou em momentos devocionais específicos. Ao contrário, envolve toda a nossa vida. Cada atitude, amados irmãos, pode e deve ser uma expressão de nossa adoração, desde os nossos relacionamentos familiares até a forma como nós trabalhamos. Precisamos, amados irmãos, viver cada instante para a glória de Deus, reconhecendo-o como soberano, buscando cumprir os seus propósitos. Amados, esse entendimento se alinha ao ensino de Jesus que não podemos servir a dois senhores, em Mateus 6 e 24. Se nós o servimos em adoração, o nosso coração, o nosso tempo, as nossas energias estão voltadas integralmente para Ele. John Stott, ele enfatiza em suas exposições que um verdadeiro adorador é ao mesmo tempo alguém que profundamente é comprometido com a obra de Deus na terra. Alguém que traduz a sua devoção em atos concretos de justiça e de compaixão. É um verdadeiro adorador. Mas também vemos, irmãos, que a adoração é uma experiência interior. Veja, irmãos, a adoração envolve profundamente a interioridade do ser humano. Não se trata apenas de gestos externos, não se trata de palavras bem pronunciadas, mas de uma sede da alma que anseia pela comunhão com Deus. O salmista, ele expressa esse anseio em palavras que ressoam exatamente ou diretamente de seu coração. E é exatamente o que todo aquele que busca sinceramente ao Senhor anseia. No Salmo 42 e verso 2, o salmista ele expressa dizendo assim: a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus. Amados, a experiência interior de adoração ocorre quando o crente ele se rende inteiramente à presença de Deus, encontrando nele satisfação para as suas carências mais profundas. A gloriosa presença do Todo-Poderoso
Todo-Poderoso, irmão, supre as nossas necessidades de sentido, as nossas necessidades de segurança, as nossas necessidades de esperança. A verdadeira adoração, irmãos, é também cura interior e renovação. No encontro pessoal com Cristo, reconhecendo como Senhor e Salvador, nós passamos, irmãos, a estabelecer um vínculo profundo. Irmãos, a adoração bíblica, ela pode ser resumida como um relacionamento profundo e reverente entre criatura e Criador. E isso, amados irmãos, implica em reconhecer e exaltar a Deus por quem Ele é e pelo que Ele faz, rendendo-se em total humildade, rendendo-se em serviço, cultivando um coração sedento da presença de Deus. Trata-se, irmãos, de uma entrega completa. Em Cristo, amados, nós aprendemos que não podemos servir a dois senhores, mas apenas um. E esse único, irmãos, merece toda honra, toda glória e toda nossa devoção. Que nós possamos, irmãos, crescer no entendimento, crescer na prática da adoração, bebendo das fontes bíblicas e dos exemplos que marcaram a história da fé cristã. Nas palavras de Jesus, irmãos, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. A Ele seja, irmãos, toda adoração e todo louvor, hoje e para sempre. Amém. Que Deus te abençoe, irmãos. Se você ainda não curtiu, curta este vídeo, compartilhe, inscreva-se no canal para que você não perca nenhuma das nossas atualizações. Deus te abençoe.